8 vereadores presentes. Havendo número legal, em nome de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Câmara para a sessão legislativa de 2026. Solicito ao vereador que faça a leitura do trecho bíblico. De quem, mano? De quem? Joaquim Duque Meira. Obrigado a todos. A leitura do texto bíblico. Leitura do texto bíblico. A luz semeia-se para o justo e a alegria para o resto do coração. Alegrai-vos ao justo, ao Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Convidai-se louvar, Senhor, por amor à sua salvação. Palavra do Senhor. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior, que será submetida em votação. Ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Guaraciama para a sessão legislativa de 2026. Aos 30 dias do mês de janeiro do ano da graça do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de 2026, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal de Guaraciama, localizada na Rua Manuel Lopes, número 64, Centro Guaraciama, Minas Gerais. Presente o vereador presidente Edson Salles Rocha e os vereadores Evaldo Jesus Cardoso, Antônio Carlos Thiago, Murilo da Mota, Manuel Pereira da Mota, Wanderson Aparecido Santos Reis, Vanderlei Pereira Neves, Wagner José Leal, Bruno Felipe Leal Praz. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião, solicitou a leitura do texto bíblico, a oração, por requerimento de todos os vereadores da Câmara Municipal de Guaraciama, respeitou um minuto de silêncio em memória de Claudiomir de Souza, José Pereira Veloso, Reinaldo Martins, o senhor mandou, e José Branco, que faleceram recentemente. As famílias enlutadas serão comunicadas do fato. De autoria do chefe do Poder Executivo, foi apresentado o projeto de lei 01/2026, que dispõe sobre revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências, que foi recebido como objeto de deliberação em regime de urgência, e encaminhado às comissões competentes. Parecer conjunto e favorável apresentado pelas comissões do projeto de lei 01/2026, acima citado, sendo o parecer aprovado por 8 votos, entrou em primeiro e único turno, discussão e votação. Projeto de lei 01/2026, que dispõe sobre a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores municipais e da outras providências, e que tramita em regime de urgência, e o que foi aprovado por 8 votos. De autonomia do vereador Murilo Aparecido da Mota, foram apresentadas as indicações parlamentares 01, 03, 04, 05, 06 e 08/2026, que dispõem respectivamente sobre o Poder Executivo doar materiais escolares e uniforme aos alunos na rede municipal de ensino, perfurar poço tubular na comunidade de cabeceira do Rio das Pedras, construir praça de eventos e comunidade cabeceira do Rio das Pedras e Buriti, para a realização de atividades culturais, sociais de lazer. Calçamento das estradas de saída de Guaraciama a Paudório, saída de Guaraciama, Rio do Félix, e saída de Guaraciama para a Vaz de Mimosas. Tapar buraco
na Rua José de Figueiredo, em frente à Serralheria Antiga Boca do Inferno, construção para o Centro das Comunidades de Martins, Mucambo, Atalho 2, reforma de garagem do prédio da Polícia Militar, no município de Guaraciama, que fora 1 por 1 aprovado por 8 votos. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente agradeceu o comparecimento de todos e declarou encerrada a reunião e convocando uma reunião no dia 3 de março de 2026, às 18 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que no caso seja aprovada, será assinado por todos. Coloco a ata da reunião anterior em votação. Aqueles que aprovam, continuam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por 8 votos. Foi colocado em votação, não, moço? Foi não. Foi não. Não foi. Não foi votada nenhuma. Mas você tem que ter uma reunião extraordinária, a tendência é foi extraordinária a reunião, não teve não, moço. Mas eu tiro lá, velho. Pior não, não. Por pior, havia umas 5 poeiras. A correspondência. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da correspondência recebida. Excelentíssimo senhor Edson Salles Rocha, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara, este tribunal, nos termos do disposto no artigo 84, parágrafo único, inciso 1, da resolução 24/2023, comunico Vossa Excelência que foi emitido parecer prévio sobre as contas desse município na sessão de 11/11/2025, referente ao processo acima em epífago, disponibilizado no Diário Oficial das Contas de 18/11/2025. Só um minuto. Informo-lhe
que os documentos produzidos no tribunal, relatórios, pareceres, despachos, emendas, acordos, estão disponíveis no portal do TCE-MG, no endereço www.tce.gov.br/processo. Científico-lhe, após o julgamento das contas pela egressa Câmara Municipal, ser enviado por sistema informatizado do Ministério Público, no endereço, os seguintes documentos, em versão digitalizada, resolução aprovada, promulgada e pública, atas das sessões em que pronuncio da Câmara se tiver verificado com relação nominal aos vereadores presentes e o resultado numérico da votação, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar 102/2008, bem como comprovação da abertura do contraditório. Científico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo 1º do disposto legal, retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, bem como a adoção das medidas cabíveis por parte do Ministério Público. Respectivamente, doutora Giovana, coordenadora. Solicito a presença, Sinira, que vai fazer aqui a tribuna popular neste momento. Depois é Júnior. Ela vai falar sobre a respeito do projeto 2, viu? Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente aqui, no qual eu cumprimento todos os vereadores. Meu nome é Sinira, né? Acho que todo mundo já me conhece. Sou servidora pública municipal, monitora de creche há 19 anos. A questão nossa, para falar de funções, a gente sempre exerceu a docência na sala de aula. Nunca trabalhamos em questão de apoio. Somos responsáveis diretamente pelas crianças que recebemos. Em outras localidades, o monitor ele trabalha junto com o professor. E aqui, há 19 anos, nós exercemos essa função, que não é reconhecida. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu conheci um grupo de São Paulo que já fazia esse movimento de enquadramento na carreira do magistério. Eu, nessa oportunidade, até encaminhei um ofício para cá, acho que deve lembrar, relatando essa questão que a gente estava enfrentando, que não é única aqui de Guaraciama, porque a educação, a creche, ela era vinculada à assistência social. E aí, com as leis, principalmente a do piso do magistério, deveria ter feito uma adequação, porque a creche passou a ser ambiente educacional e não mais de assistência. Então, desde que a gente fez o concurso, isso já era para se adequar no município. Com o passar do tempo, fomos nos especializando. Eu sou formada em serviço social, graduada, sou graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, e exerço essa função, e sou muito feliz no que eu faço. No ano de 2021, com a nova lei do Fundeb, que aí poderia, acho que o fundo ia ser permanente, então poderia incluir alguns profissionais que recebiam no administrativo, no fundo, né? Fomos contemplados e fomos colocados na carreira do magistério. E aí, eu até ficava muito assim, gente, será que eu não sei interpretação de texto? Porque está descrito. Fazem parte do quadro do Magistério Municipal de Guaraciama. Professor, educador físico, supervisor, monitor de creche. Desse projeto, foi criada a carreira de monitor de creche. E nós estamos incluídos. Inclusive, nós temos promoção e
progressão salarial. Mas o nosso piso, ele é muito abaixo do que o professor recebe. A lei do Fundeb, ela é para valorizar os profissionais. E isso, ao meu ver, é uma desvalorização da carreira. Quem faz direito vira advogado. Quem faz medicina vira médico. Aqui no município de Guaraciama, quem faz magistério é o quê? Quem tem magistério é o quê? Professor. No plano de carreira, foi exigido para a progressão salarial ter magistério, ter pós-graduação, licenciatura em pedagogia. Quem é o profissional que tem essa capacitação? Professor. E aí, iam me falando, não, porque o nome é monitor. A Lei 15.136, aprovada agora em janeiro de 2026, ela mudou 2 artigos da LDB, que justamente altera essa questão. Que aí o que vale é a função exercida e não o nome do cargo, independente da nomenclatura do cargo. Esse projeto que entrou aqui, ao ler ele, eu verifiquei que a nossa carga horária não está descrita. Eu até comentei com os meus colegas, foi um erro de digitação? Foi um esquecimento? Ou simplesmente nós somos mesmo invisibilizados pelo sistema? Aí, entrei em contato aqui e pedi para orientar essa questão. Fora que no projeto cita a lei do piso, a lei é de 2008. E lá garante o mínimo que deve ser pago a todos os profissionais do magistério, o qual nós estamos no quadro desde 2021, se não me engano. E aí, eu vim aqui dizer para vocês, fomos lá, tivemos uma conversa com o prefeito, ele foi bem receptivo e ficou assim, né, de fazer a adequação, passar para o jurídico. Então, assim, a gente está aguardando mesmo, eu vim aqui hoje só reforçar essas questões, que aqui, né, a casa que acolhe o servidor e fiscaliza as leis, para vocês só terem ciência do que está acontecendo. E muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. Muito obrigado, Cindeira, pela participação na tribuna popular. Solicito as leituras dos projetos 2 e 3 de 2026, que serão colocados em recebimentos como objeto de deliberação. Projeto 02/2023 dispõe sobre reajuste do piso mínimo dos profissionais do magistério municipal e da outras providências. Coloco o projeto de lei municipal número 2/2026 como objeto de deliberação. Aqueles que aprovam continuam como estão, caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por 8 votos. Projeto de lei 03/2026. Proíbe estacionamento em uma lateral da Avenida Maria José de Figueiredo e da outras providências. A Câmara Municipal de Guaraciama, Minas Gerais, decreta e eu, prefeito municipal, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido estacionamento de caminhões, máquinas, veículos, automotor e motocicletas entre os números 12 ao número 218, na lateral direita da rua José Maria de Figueiredo, sentido centro, bairro. Artigo 2º. Fica o poder público autorizado a instalar placas de proibido estacionar do trecho da via urbana descrito no artigo 1º. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contraditório, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser dado conhecimento a todos, principalmente aos órgãos de segurança pública. Sala de reuniões, 3 de março de 2026. Edson Salles Rocha.
Justificativa. Objetivo: o presente projeto de lei proibir estacionamento em uma das laterais da rua ou Avenida Maria José de Figueiredo, no sentido centro-bairro, com a finalidade de prevenir acidentes de trânsito no local, podendo gerar fatalidade, já que os veículos estão estacionando nas duas vias laterais da via pública, o que muitas vezes impede até o mesmo passagem de um veículo mais largo. A população está pedindo estas providências por parte do poder público. Sala das reuniões, 3 de março de 2026. Vereador Edson Salles Rocha. Coloco o projeto de lei municipal 3/2026 como objeto de deliberação. Aqueles que aprovam continuam como estão, caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por 8 votos. Não, esse requerimento não foi votado, não, hein? Não, não foi votado. Eu gostaria que colocasse em votação. Isso. Então, beleza. Por que não foi colocado? Não, beleza. A reunião foi extraordinária. Solicito a leitura das indicações. Indicação parlamentar 01/2026. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 248 do Regimento Interno da Câmara, expediente indicatório ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Maria de Figueiredo Sobrinho, solicitando doações de materiais escolares e uniformes aos alunos da rede municipal de ensino. Justificativo. Justifica-se a presente indicação como intuito de garantir melhores condições de acesso e permanência dos alunos na rede municipal de ensino, considerando que muitas famílias do município não possuem condições financeiras de arcar com os custeios elevados dos materiais escolares e uniformes. Agora se chama dia 22 de 2026. Vereador Murilo Aparecido da Mota. Vai subscrever aí. Coloco indicação parlamentar número 01/2026. Aqueles que aprovam continuam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por 8 votos. Indicação parlamentar 02/2026. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 248 do Regimento Interno da Câmara, que após dado ciência ao soberano plenário, que seja encaminhado expediente indicatório, excelentíssimo senhor prefeito municipal José Maria Sobrinho, solicitando perfurações de poço tubular na comunidade cabeceira do Rio das Pedras. Justifica-se presente indicação como objeto de melhores condições dos moradores, tendo em vista a escassez de água enfrentada especialmente pelos períodos de estiagem, quando as fontes naturais de reservatório existentes não conseguem suprir as necessidades básicas da população. A medida visa garantir o acesso regular à água potável essencial para a saúde e o bem-estar dos moradores desta localidade. Vereador Murilo Aparecido da Mota. Coloco indicação parlamentar número 2/2026 em votação. Aqueles que aprovam continuam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por 8 votos. Indicação parlamentar 03/2026. Excelentíssimo senhor presidente, apresento Vossa Excelência, nos termos do artigo do Regimento Interno da Câmara, após dado ciência ao soberano plenário, seja encaminhado expediente indicatório, excelentíssimo senhor prefeito municipal José Maria Figueiredo Sobrinho, solicitando construção de praça de eventos nas comunidades cabeceira do Rio das Pedras e Buriti, com o objetivo de oferecer espaços adequados para realizações de atividades culturais, sociais e de lazer. Justifica-se presente indicação pela necessidade de proporcionar espaços adequados de convivência aos moradores dessas comunidades, tendo em vista a inexistência dos locais apropriados para realizações de eventos comunitários, culturais, religiosos e recreativos. Vereador Murilo Aparecido da Mota. Coloco indicação parlamentar número 3/2026 em votação. Aqueles que aprovam continuam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por 8 votos. Indicação parlamentar 04/2026. Excelentíssimo senhor presidente, apresento Vossa Excelência, nos termos do artigo 248 do Regimento Interno da Câmara, que após dado ciência ao soberano plenário, encaminho o expediente indicatório ao excelentíssimo senhor prefeito José Maria Figueiredo Sobrinho, solicitando que seja adotadas as providências necessárias ao calçamento das seguintes estradas: saída de Guaraciama a Paudóleo, saída de Guaraciama ao Rio do Félix e saída de Guaraciama a Vargem Mimosa. Justifica a presente indicação pela necessidade de melhoria e condições do tráfego e mobilidade
nessas estradas. O calçamento dessas estradas garantirá mais segurança, facilidade de deslocamento dos trabalhadores, melhorando e escoar a produção local, contribuirá para o desenvolvimento econômico e social das comunidades atendidas. Vereador Murilo Aparecido da Mota. Coloco a indicação número 4/2026 em votação. Aqueles que aprovam, continuam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por 8 votos. Indicação parlamentar 05/2026. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 248, Regimento Interno da Câmara, após dado ciência soberano plenário, seja encaminhado expediente indicatório, excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Maria Figueiredo Sobrinho, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para tapa-buraco na rua José Maria de Figueiredo, em frente à serralheria. Antiga Boca. Justifica-se presente indicação pela necessidade de melhorar as condições do tráfego e mobilidade nessas estradas. Tapamento desse buraco garantirá mais segurança, facilidade de deslocamento dos trabalhadores, melhor escoamento da produção local, contribuirá para o desenvolvimento econômico e social das comunidades atendidas. Vereador Murilo Aparecido da Mota. Coloca a indicação parlamentar número 5/2026 em votação. Aqueles que aprovam, continuam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por 8 votos. Indicação parlamentar 06/2026. Excelentíssimo senhor presidente, apresento Vossa Excelência nos termos do artigo 248, Regimento Interno da Câmara, após dado ciência soberano plenário, encaminho expediente indicatório, excelentíssimo senhor prefeito José Maria Figueiredo Sobrinho, solicitando doação de materiais para a construção do centro das comunidades de Martins, Mucambo e Atalho 2. Justifica-se presente indicação pela necessidade de melhorar as condições de estrutura dos centros comunitários e contribuirá para o desenvolvimento econômico e social das comunidades atendidas. Assim, 22 de janeiro, Murilo Aparecido da Mota, vereador. Coloca a indicação parlamentar número 6/2026 em votação. Aqueles que aprovam, continuam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por 8 votos. Indicação parlamentar 08/2026. Excelentíssimo senhor presidente. 7 está aqui não. Apresenta Vossa Excelência nos termos do artigo 248 do Regimento Interno da Câmara, que após dado ciência ao soberano plenário, caminho expediente indicatório ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Maria Figueiredo Sobrinho, para que sejam adotadas providências necessárias que viabilize a reforma da garagem do prédio da Polícia Militar do município de Guaraciama. Justifica a presente indicação, tendo em vista a estrutura da referida garagem encontra-se danificada, bem como considerando a importância da manutenção adequada dos prédios públicos, a fim de garantir melhores condições estruturais e contribuir para a continuidade e qualidade dos serviços prestados à população. Vereador Manuel Pereira da Mota. Só fazer uma correção aqui, é a indicação parlamentar número 7. Número 7. Número 7. Coloca a indicação parlamentar número 7/2026 em votação. Aqueles que aprovam, continuam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por 8 votos. Eu só queria repassar aqui para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. E eu não me lembro quem é. Quem é? Pois é, o parecer prévio, mas você não sabe quem é da comissão, eu não lembro. Evaldo, né? Aí eu vou passar, Evaldo, para oficializar o executivo. Fazer a... O parecer prévio do presidente é o Tribunal informando a nós que deu parecer prévio pela aprovação das contas de 2024. Aí nós temos até a tramitação toda. Aí tem que repassar para a comissão. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indicação verbal que seja feita a reforma da ponte da comunidade de Barreto do Campo, que devido ao grande volume de chuva que a gente teve aqui no nosso município, acabou que a água levou aquela ponte lá naquela comunidade e está atrapalhando o direito das pessoas daquela comunidade de locomover, o direito de ir e vir. Então, gostaria de pedir que seja reformado lá aquela ponte para aquele pessoal e também seja reformado também um aterro que tem no rio Imburana, no fundo de Zé Maria de Pedro Agostinho.
E essa ponte que eu estou falando lá no Barreto do Campo, ela é uma ponte ali próxima à casa de Arvilino. Coloco a indicação verbal do vereador Antônio Carlos em votação. Aqueles que aprovam continuam como estão, caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por 8 votos. Como é que é? Tá. Coloca a indicação parlamentar, a verbal do parlamentar ali, Evaldo Jesus Cardoso, em votação. Aqueles que aprovam continuam como estão, caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por 8 votos. Alguém para fazer uso da palavra? Eu. Olá, senhor presidente. Na verdade, fiz uma indicação aí, graças a Deus, né? Bom tempo que chegou aí para nós que também no meio rural. Interessante que o ano passado, nesse exato momento, nós iniciávamos o serviço de silagem na comunidade estiva, né? Que aí, nesse quesito, é uma das maiores produtoras, né? Dentro do município. E iniciávamos com uma certa preocupação de que o sorgo secando, né, desidratando e tal, começando a quebrar, cair. Isso nós presenciamos em diversas outras comunidades. E teve aquele sufoco, aquela apreensão, né, de maquinário e tal. E hoje aí alimentamos essa vontade de fazer, mas graças a Deus, com bom tempo ainda não pôde ser feito. E isso, não somente neste nível, eu penso que outras comunidades também passam, graças a Deus, pela mesma situação. E o reflexo disso a gente vê, né, nas estradas, inclusive a gente vê algumas reclamações, mas graças a Deus no nosso município o dano maior que é de nosso conhecimento é estrada, é ponte, é bueiro, né, manilhas, enquanto outros municípios aí acabam tendo vidas ceifadas em função das chuvas. É o que eu sempre falo, nós seres humanos somos muito complexos, né, enquanto a gente agradece por um bom tempo, às vezes a gente vê as mídias aí, algumas informações midiáticas, que o mau tempo chegou. Então, assim, mesmo para reforçar esse cenário, a situação que a gente passa, em função disso, né, nós temos que fazer a reforma das pontes, das estradas, e, se Deus quiser, será feito o mais breve possível. Dando sequência aí, nós aí, temos uma grata satisfação nesses dias, muitas notícias boas chegando ao nosso município, né? Inclusive, recentemente aí nós fomos aí oficializados com o ofício número 27 de 2026, que veio do gabinete do deputado federal Gilberto Abrão, onde que está sendo encaminhado, destinado ao nosso município, um recurso, né, para atenção primária, para a saúde, no valor de R$500 mil. Isso aí a gente tem que falar, né, de fato, é uma luta, é uma busca, é um aporte, é uma parceria que a gente tem criado, eu e o nobre pai Antônio Carlos, junto a Gilberto Abrão, e está sendo destinado aí ao nosso município essa quantia equivalente a R$500 mil para a nossa saúde. Preocupado, né, com o bem-estar e com a saúde de todos os cidadãos, não, nós temos buscado esse recurso, e se Deus quiser, muitos outros recursos virão para o nosso município. Não somente em função de Gilberto, mas tem outros deputados aí que a gente está alinhando, e logo, logo, se Deus quiser, terá novidades muito interessantes para o nosso município. Temos aí que registrar aí, tivemos a grata satisfação de, mais uma vez, a visita de Adnei aqui ao nosso município, onde que, juntamente, alinhando algumas questões, né, estruturais com o executivo, que, se Deus quiser, o mais breve possível, será aqui contemplado o nosso município, né, com a empresa que seja em extensão da saga, mas que a empresa venha fazer parte, né, do aporte, da evolução dessa gestão. Então, assim, mais uma vez, né, nós temos que salientar que essa parceria ela se iniciou, obviamente, com o nosso diálogo, com a nossa conversa, junto com o empresário Adnei, que é o gestor da saga, e também nesse alinhamento com o deputado estadual Oscar Teixeira. Então, mais uma vez, tenho que salientar que é mais uma parceria onde que eu e Antônio Carlos temos buscado esse aporte, esse apoio, buscando esse envolvimento para o nosso município.
Também nós não podemos deixar de falar, né? Que hoje é uma das matérias aí que o projeto que entrou, de suma importância, que foi reajuste do piso mínimo dos profissionais do magistério municipal. Sabemos nós que o projeto ele visa fazer uma adequação à lei federal, né, que é o piso da educação. Como professor, tem que lutar a respeito esse piso e realmente tem que ser valorizado. Inclusive, está na eminência do nosso Estado, né, com o desgoverno de Zema. A classe de professores está na eminência a partir do dia 4/3 e está em greve sem tempo indeterminado. Então, existe essa discussão dentro aí do âmbito educacional, dentro da saúde do nosso Estado, que existe essa possibilidade de, a partir do dia 4, ter uma paralisação por tempo determinado, que se implica que seria uma greve. Buscando um reajuste de defasagem para os professores do Estado, que se aproxima no valor de 42% de defasagem. Então, às vezes, a gente se preocupa com muitas questões e temos que preocupar, mas também temos que pensar. Também nós temos aí nossos professores do ensino médio e, quanto ao nosso projeto, ele será apreciado com muito carinho, com muito zelo, sobremaneira, porque traz aqui uma questão que gerou um certo impasse. Quanto ao reajuste dos professores, dos profissionais, está muito claro. Vem descrevendo aí no projeto também, né? As progressões, as valorizações pelo tempo de serviço, né? Que nós conhecemos como a progressão horizontal e a progressão vertical, que é pela qualificação. Então, o projeto, quanto a isso, está muito claro, muito tranquilo. E existe aí algo que também é o empenho da classe dos monitores, que, ao meu ver, são os primeiros educadores, né, das crianças do município, tem a sua importância, a responsabilidade no desempenho da função. E se tratar, lidar, educar os jovens, hoje já não está fácil, imagina as crianças, né? E, sobremaneira, até discutia com um profissional aí, que nós passamos aí por um tempo, né? Onde que a educação ela tem que ter um olhar clínico, porque ultimamente é até meio que estranho, mas aparecem tantos casos, né? De autismo, de TDAH. Então, são situações que precisam de profissionais qualificados, profissionais que trabalhem com zelo, com carinho e responsabilidade. Sabemos nós que toda ação implica uma reação. Então, eu falo para vocês que, quanto ao anseio de vocês, parabenizo a Sinira pelo argumento apresentado no início da reunião, mas nós temos que ter muita cautela e trabalhar, como eu disse no início, que um dos princípios que norteia a administração pública é a legalidade. Quando eu falo que toda ação implica reação, que não adianta a gente, de forma impulsiva, aprovar algo hoje que amanhã nós teremos que responder. Então falo para vocês, além do respeito que eu tenho, a consideração pelo trabalho de vocês, pela função que vocês desempenham para com todas as crianças do nosso município, vamos discutir, vamos estudar, para que a nossa ação ela tenha um amparo na legalidade, que ela seja algo resguardado, porque não adianta a gente agir de forma impulsiva e, de repente, amanhã ter uma contra-resposta que não seja da forma que a gente gostaria. Então, quanto a isso, vocês tenham tranquilidade que, no exercício da nossa função, lutaremos para que, de fato, a legalidade prevaleça. Tranquilos? Então, conte com o nosso apoio, conte com o meu apoio, para que nós possamos tomar a decisão mais legal possível. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém para fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Dar aqui boa noite a todos, agradecer os vereadores presentes, assessor jurídico, servidores da casa e servidores do município que estão aqui hoje. A matéria de hoje é sobre os servidores, né? Fico feliz, esse Nira está apresentando aqui a disponibilidade deles, né? Mostrando aqui os valores de seu serviço, e a gente acompanha de perto, sabe do trabalho de vocês. E para mim, vocês vão contar comigo, que já tem meu apoio também, porque uma vez que esse projeto vira lei federal, ele tem que ser cumprido. E para mim essa lei já foi sancionada, então acho que o município tem que aderir a isso, não tem como fugir.
né? A gente viu aí essa lei 15.326, ela já foi aprovada, é uma lei federal e ela tem que ser cumprida. Como você diz aí, 2021 já era para estar recebendo isso aí. Já foram enquadrados no magistério e agora é só aplicar as correções, né? Que não foi aplicado muito antes. Um professor, né, com curso superior, com outras progressões que tem que ter sido aplicado já, para estar ganhando um salário adequado, com todas essas formações, ainda está no primeiro escalão. É um passo que a gente tem que dar, tem que avançar, e já foi aprovado e sancionado pela presidência. Creio eu que, se não for aprovado aqui agora, recentemente vai ser aprovado. Então, acho melhor que a gente faça o justo e o correto, né? Contem com o meu apoio, estou aqui à disposição suas e pode contar comigo. E no mais, agradecer a Deus pela chuva que teve no nosso município, né? Muito estrago nas nossas comunidades. Também queria citar aqui, presidente, a comunidade Barrinha, aqui, num fato lá, na área escolar lá, está esbarrancando, próximo às manilhas. Pedi nosso engenheiro Vitor para fazer, né, visita naquele local, porque é um local que passa ônibus e acho que está meio intransitável lá. Então, assim, pedi um pouco de urgência dele, do secretário de obras, o Júnior, né, para estar dando uma olhada na avaliação daquele local, porque é um local de rota escolar, dos alunos também. Pedi essa atenção para ele, como o Antônio Carlos citou também, uma ponte caiu lá na comunidade de Barreiro Campo, ele já tinha citado aqui, também queria falar sobre isso. E mais os outros lugares, né, que quando chove muito, né, a estraga é muito grande, para a gente estar equiparando todas essas estradas, como o Evaldo colocou ali. É isso aí, por enquanto. No mais, agradecer a todos pela presença, pelo dia de hoje. Agradecer a Deus. Muito obrigado. Mais alguém para fazer uso da palavra? Pela ordem, presidente. Eu queria aqui cumprimentar a nossa assessor, funcionário da casa, nobres vereadores, o pessoal da educação que está aqui, Lete, Sinira, Júnior, né? E eu vou começar aqui pelos minhas indicações. Pedir para o prefeito dar uma olhada com carinho nessas indicações aí, ouvindo as mães, né, que precisa de materiais escolares, precisando de uniformes, entendeu? Famílias carentes que não têm condições de comprar, né, para dar uma olhadinha com carinho aí e fazer essa doação de materiais para os alunos do ensino municipal. E também estou solicitando doações de materiais, né, para a construção de centros comunitários nas comunidades Martins, Mucambo e Atalho 2. Essas comunidades não têm onde fazer reunião, né, faz reunião em casa das pessoas, não tem um local próprio, né, já tem o terreno, mas não tem o material para fazer esse centro comunitário. Pedir à prefeitura fazer a doação desses materiais para a comunidade estar construindo esse centro comunitário, né, que é de grande importância para essa comunidade. Esse buraco aqui em frente à Boca do Inferno é o seguinte, foi em frente lá à serralheria, né, antiga Boca do Inferno. O buraco está virando uma barroca, né, não é mais buraco, é uma barroca, está correndo risco, né. Eu já comuniquei com o engenheiro Vitor, entendeu? Pedi para dar uma olhadinha lá, para ver o que pode ser feito, né? Tá ficando um lugar perigoso, que tem muito trânsito, e que dá uma passadinha lá e ver o que pode ser feito lá para estar resolvendo aquele problema lá, pelo menos tampando esse buraco, porque lá precisa fazer as maneiramentos, né? Para tirar aquela enxurrada, mas por enquanto o buraco está muito fundo, virou barroca e precisa dar uma olhada com carinho lá. E tem que ser com urgência isso aí, porque já passou da hora de tampar esse buraco, né? E sobre as saídas, né, que é uma cobrança dos moradores da saída do Rio do Forte, da Chiva, que pede o calçamento lá da saída, de todas as saídas que sofrem com poeira na época da seca, com lama na época da chuva, então, buraco. Então, essa saída de Rio do Forte, Paudóleo, Valdimosa, né? Que o prefeito também, a gente já vem cobrando isso aqui há algum tempo e que
ele possa fazer isso e colocar na pauta de obra dele o mais rápido possível isso aí. E a respeito das praças de eventos nas comunidades, tem algumas aqui já estão, né, vai ser construída, parece na Estiva, Rio do Feros, né, está sendo construída essas pracinhas, vai ser construída em breve. Isso. Então a gente está pedindo para fazer essas pracinhas de eventos nas comunidades, para estar recebendo shows, festa, né, porque essas comunidades aí o pessoal vai dançar forró na seca ou na poeira, na chuva e na lama, então, né, não tem um local adequado para receber o público, receber os... E a respeito do poço na comunidade de Cabeceira, solicitando a perfuração do poço da comunidade de Cabeceira, foi ouvindo os moradores lá que estão pedindo uma perfuração de um poço para aumentar, né, ter mais água na comunidade. Esse eu quero que o prefeito dar uma olhada com carinho e ver se atende o máximo possível aí, com maior urgência. E agradecer os monitores, falar que nós estamos juntos para resolver, né, e conversar junto, dialogar com o prefeito para que seja atendido o mais rápido possível, né. Pode contar com o nosso apoio, a casa está toda, né, junto com vocês, lutando pelos seus direitos, tá bom? Um abraço a todos e muito obrigado. Mais alguém para fazer uso da palavra? Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus Todo-Poderoso, declaro encerrada a reunião, convocando outra para o dia 17 de março de 2026, às 18 horas. Muito obrigado a todos e uma boa noite.